Pantera Negra 2 vem ganhando as bilheterias mundiais com uma história emocionante, principalmente depois da morte do ator do Chadwick Boseman. Mas e se ele estivesse vivo? Como que seria a história? O produtor da série contou e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Galera, Pantera Negra 2 vem com uma carga emocional muito mais pesada, porque além de ser um filme sobre lutar pela sobrevivência, ele também era um grande tributo à morte do ator Chadwick Boseman. Mas qual era a história que ia ser contada antes dele morrer? Será que iria mudar muito da história que a gente viu agora no filme? O produtor, o Nate Moore, ele falou qual era a história original e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Já capricha naquele like agora no início do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para se inscrever no canal, vir fazer parte da nossa família, porque aqui eu te deixo atualizado de tudo que tá rolando no mundo da Marvel e seria um prazer imenso ter a sua companhia comigo aqui nos próximos vídeos. Mas e aí, você já deixou o like? Já se inscreveu? Já viu se tá tudo certinho? Então agora sim, bora falar sobre essa história. Bom, antes de tudo, se não ficou claro ainda pra você, esse vídeo aqui contém muitos spoilers do filme, então se você ainda não assistiu o filme e você se incomoda com spoilers, eu recomendo fortemente que você saia do vídeo e assista ele depois de ver o filme, beleza? Muito bem, vamos lá. Provavelmente você já sabe sobre a morte do ator, até porque isso saiu nos 4 cantos do mundo e isso ficou estampado no filme durante o filme inteiro, então acho que não é novidade pra ninguém. Só que, além da morte dele ter pego geral de surpresa, e isso por escolha dele, porque ele preferiu não contar pra ninguém, a primeira versão do roteiro para o filme já tinha sido escrita. Desde 2018, depois do sucesso estrondoso que foi o primeiro filme do Pantera Negra, o Homem do Boné já tinha dado sinal verde aí pro Ryan Coogler começar os preparativos pro próximo filme. Inclusive, o próprio diretor, ele disse que algumas semanas antes do falecimento do ator, ele tinha perguntado se ele queria ver o roteiro, porque o roteiro já estava todo pronto, mas ele disse que não queria, provavelmente porque ele já estava muito debilitado com a situação. Então, depois da morte do ator, eles tiveram que reescrever todo o roteiro e ter que adaptar agora para uma nova história, porque eles não tinham a intenção, eles não queriam fazer um recast, né? Ou seja, colocar um outro ator para fazer o papel do Pantera Negra. E bom, a história que foi reescrita você viu agora no filme, que é basicamente uma história que conta como o Wakanda ele tá lidando com a falta do Pantera Negra, como que a Shuri tá lidando com a falta do irmão, a Rainha Ramonda tá lidando com a falta do filho e em contrapartida eles estão tendo que lidar também com a pressão dos governos mundiais e ainda com um Namor batendo na porta deles. Porém, essa daí é a história reescrita. Então, como que era para ter sido a história original? O produtor, o Nate Moore, ele deu uma entrevista para o G1 e ele disse o seguinte: o conceito inicial de Wakanda para sempre era aprofundar as relações familiares de T'Challa e explorar as consequências do blip na nação africana. Dessa forma, ao mesmo tempo em que veríamos como Wakanda reagiu ao desaparecimento de seu rei durante esses 5 anos, teríamos um Pantera Negra descobrindo ser pai e aprendendo a lidar com isso. Bom, vamos lá, porque essas simples mudanças aí mudariam muitas coisas na história que a gente viu agora. Primeiro de tudo, se fosse contar de fato como que o T'Challa ele tá lidando com o fato de ter ficado 5 anos fora por conta do blip, bom, nós veríamos de fato a Rainha Ramonda como a nova líder de Wakanda, como aconteceu no filme. Porém, em Wakanda Forever, nós vemos de que a Rainha Ramonda, ela adotou uma postura muito mais fechada em relação a compartilhar os recursos de Wakanda com o mundo, diferente do que o T'Challa tinha feito lá no primeiro filme. Aqui no filme, nós vimos de que a Rainha Ramonda, ela adotou uma postura muito mais fechada em compartilhar os recursos e a tecnologia de Wakanda. E que por conta disso os governos mundiais estavam pressionando eles a compartilhar e que inclusive eles tiveram até que procurar outras formas de conseguir ter acesso ao Vibranium, que foi aquela cena onde eles tentaram atacar
a instalação de Wakanda para conseguir pegar pelo menos uma parte do vibrânio. Então, uma das perguntas que ficam no ar é: como que o T'Challa ele iria lidar quando ele voltasse e olhasse isso? Ele percebesse que a mãe dele tinha feito totalmente o oposto do que ele fez lá no primeiro filme, de que ela se fechou para o restante do mundo, diferente do que ele tinha proposto lá atrás. Será que ele iria assumir o trono e continuar os ideais dele de continuar compartilhando recursos com o restante do mundo? Ou será que a Rainha Ramonda não iria deixar ele tomar o trono e ela iria continuar adotando a mesma postura que a gente viu no filme? Porque quando os governos mundiais começassem a pressionar o Wakanda para que eles compartilhassem os recursos deles, o que eles iriam fazer? Será que o T'Challa iria intervir e iria compartilhar os recursos de Wakanda? Ou será que a Rainha Ramonda não iria deixar isso acontecer, iria continuar mantendo a mesma postura dela de não compartilhar? Percebe que só com isso já iria mudar muito a relação entre o T'Challa e a mãe dele, se a gente fosse pensar só nesse núcleo de Wakanda e governos mundiais? E isso porque eu nem tô levando em consideração o seguinte: se o T'Challa ainda estivesse vivo, ele provavelmente iria compartilhar os recursos de Wakanda com o restante do mundo. Se ele fizesse isso, provavelmente os governos mundiais não iriam buscar Vibranium em outro lugar. Talvez a Riri Williams não seria introduzida no filme. Talvez a forma como Namor foi introduzido no filme também não seria da mesma forma. Percebe como muda muita coisa? E aí nós vamos para o segundo ponto. O principal motor do filme foi a forma como a Shuri lidou com a perda do irmão e após isso com a perda da mãe. E que tudo isso levou ela ao confronto final contra Namor e Talocan. Mas com a presença do T'Challa no filme, esse não seria mais o principal motivo que iria conduzir o filme. Então percebe que só com isso também já mudaria o enredo e a história do filme. Inclusive, o produtor ele diz na entrevista de que o filme com T'Challa também teria um peso de luto. So, thematically the movie did become much more about loss and grief, but the structure of the movie was actually not as different as you might have thought. Pelo fato dele estar lidando por ter ficado 5 anos fora e como que isso impactou a sua família e o seu povo. Porém, esse não seria o motivo que iria fazer ele entrar em guerra com Namor e Talocan, diferente do que foi mostrado no filme agora com a Shuri. Então, se esse não seria o motivo que faria o T'Challa entrar em guerra contra Namor e Wakanda, qual seria então o outro motivo? Talvez o único dele seria a Riri Williams. Talvez se seguisse a mesma proposta do filme, da Riri Williams encontrando o Vibranium no fundo do mar, e depois o Wakanda indo atrás dela e decidindo por proteger ela, e isso gerasse conflito entre o Wakanda e Talocan. Porém, eu poderia ir até mais longe que isso, porque pare e pensa, tudo que aconteceu no filme foi muito pelas decisões que a Shuri tomou em relação a Riri Williams, em relação ao Vibranium, em relação a como que o Wakanda iria se comportar em relação a Talocan. Então tudo que aconteceu no filme foi muito por decisões que ela tomou. Agora, se o T'Challa estivesse tomando as decisões com a experiência que ele tem, com a maturidade que ele tem, possivelmente o resultado, ou seja, o final do filme, também teria sido muito diferente. Então, só pelo fato de fazer um filme onde ele está vivo, já daria uma história totalmente diferente aos meus olhos. Agora, vamos falar sobre o elefante na sala. O filho do T'Challa. Com a presença do filho do T'Challa no filme, isso também mudaria algumas coisas. Como, por exemplo, ao invés do Namor levar a Shuri pra Talocan, ele poderia, por exemplo, pegar o filho do T'Challa e levar ele para Talocan. E talvez essas seriam as motivações para fazer um povo entrar em guerra contra o outro. Segundo, com o filho do T'Challa ali, supondo de que o T'Challa ele assumisse o trono novamente, a sucessão do trono iria passar para o filho dele. Então nós não veríamos a Shuri tendo que lidar com a responsabilidade de assumir o trono, que foi o que nós vimos agora em Wakanda para sempre.
Porque para e pensa, se o ator ainda estivesse vivo, provavelmente a Marvel não iria matar o personagem no filme. Então ele poderia treinar o filho dele para que o filho dele assumisse o trono mais pra frente, da mesma maneira que o pai dele, o T'Chaka, fez com ele. Talvez até o garoto poderia adotar uma linha de pensamento diferente do pai dele, ou seja, do T'Challa, e ele se juntasse com outros jovens heróis por aí e não seguisse a mesma linhagem do trono. Então também poderia ser uma outra possibilidade. Talvez o garoto pudesse seguir a mesma linha que o Killmonger seguiu, talvez culpando o Wakanda por não compartilhar os seus recursos com o restante do mundo e se revoltando contra o próprio povo. Então existem N possibilidades. Então, se de fato o T'Challa estivesse vivo e o filme seguisse dentro dessa linha, ou seja, dentro desse texto original, ele com certeza, aos meus olhos, seria bem diferente do filme que a gente viu agora. Mas e você, o que você acha? Você acha de que a história original, ela seria melhor do que essa história que nós vimos agora no filme? E se realmente fosse a história original, você acredita de que ela iria seguir para esse rumo que eu comentei aqui no vídeo ou iria para um rumo totalmente diferente? Bota aí nos comentários. E para você que já faz parte da nossa família, meu obrigado de coração por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Um abraço fortíssimo para cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!